ajuda a receber nessa hora esse grande homem de Deus. Pastor Alexandre Chabudé, vem. Glórias a Deus. Graças a Deus, amém? Boa noite a todos. O amor de Deus está neste lugar, amado. Eu sinto algo de Deus neste lugar. Porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E sabe, o Senhor, Ele marcou um encontro conosco nesta noite, amado. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. Então, louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Por tudo aquilo que Ele irá fazer na nossa vida. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. E Ele também é o Rei de reis. Toda autoridade e domínio está nas mãos desse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Estou muito feliz nesta noite, né, de poder, neste dia, na verdade, poder estar aqui com os irmãos. Já é uma promessa antiga, né, bispo? É um convite aí do nosso amado para que eu estivesse em uma oportunidade. E hoje aprove Deus estar aqui, junto com você, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, amado. Porque nós somos de Deus, amém? Nós temos o coração do Senhor pulsando, batendo dentro do nosso peito. E nós recebemos nesse coração tudo o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Se você chegou nesta noite com as suas emoções, os seus sentimentos, se você chegou nessa noite com alguma causa aparentemente impossível, creia que o Deus dos impossíveis está neste lugar. Amém? Creia, amados. Eu creio. Crie uma expectativa boa no seu coração. Aonde eu vou, os lugares que eu estou, por Deus, eu tenho esse hábito de criar no meu coração boas expectativas. E eu agradeço a Deus pela vida do Bispo Gustavo, Bispo Arlete, família, que com tanto carinho recebeu no dia de hoje. E o meu estado, né, de espírito, nesta noite é enérgico, amado, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Muito obrigado, Bispo, pelo carinho, Bispo Arlete, pelo carinho. Sabe que nós o amamos. Isso é, antigo, é amor antigo. E eu louvo a Deus, amados, pela minha esposa que está aqui, pastor Elaine. Eu tenho uma família muito abençoada, amados. Muito abençoada. Tenho uma filha, Rebeca, não posso esquecer dela hoje, né? Está lá nos adolescentes, né? Que benção. E vindo mais um herdeiro aí, herdeiro das promessas do Senhor. Depois de 16 anos, mas eu amo tudo isso, amado. Eu amo família, eu amo gente, eu me identifico com gente, e o Senhor vai fazer coisas grandes nesta noite. Você está pronto nesta noite para receber? Receba, amados. Deus tem coisas grandes. E o Senhor ministrava no meu coração, falava: Senhor, o que eu vou pregar em Nova Iguaçu? O teu filho lá, Bispo Gustavo, é uma referência. Tem sido assim um instrumento tremendo de Deus. E eu tenho sido muito abençoado com as mensagens dele no canal do YouTube. E ele tem sido assim, esse altar tem sido uma fonte, querido. Uma fonte que jorra. Né? Porque a igreja, ela precisa ser essa fonte de vida, né? De confronto. Porque nós vivemos um tempo, queridos, em que as pessoas não querem ser confrontadas, querem viver de qualquer maneira. E a gente sabe que não pode, querido. Nós temos um Deus santo. Nós temos um Deus que quer se relacionar conosco. A cada dia, a cada momento. Ele quer intimidade conosco. Ele quer que você tire um momento a sós com Ele e fale com Ele. Estamos vivendo um tempo, queridos, em que, infelizmente, a oração tem sido escasso. Pasmem, na vida do crente. E nós precisamos resgatar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que Deus quer fazer na nossa família. Aquilo que Deus quer fazer no seu trabalho, onde você estiver, na faculdade, na escola. Ele quer transformar, irmãos. E se você crer, você verá a glória do Senhor. Não há lugar para dúvida nessa noite, irmãos. Deus é poderoso. Efésios diz que o Senhor, Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais de tudo que você está pedindo ou pensando, segundo o poder do Senhor que opera na sua vida. Então receba o infinitamente mais de Deus. Talvez você veja aqui nessa noite, pastor, é mais uma terça-feira. Não, queridos, não coloque isso na sua cabeça. É uma terça-feira diferente. Para nós, cada culto é culto diferente. Eu sempre encorajo a igreja de Petrópolis, olha, não venha com o mesmo espírito, querido. Porque o fato de nós estarmos na casa de Deus, amados, é um grande privilégio. Quantos estão acamados? Quantos estão aprisionados, queridos? Sofrendo com a síndrome do pânico. Não podem, não têm condições emocionais, físicas, para estar na casa do Pai. E nós estamos na casa do Senhor, amado, para adorá-lo, para bendizer a Ele. Dizer, Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, a minha família pertence a ti, Senhor. E eu não abro mão. Eu não abro mão daquilo que tu tens para a minha vida. E esse é o espírito que a gente deve andar, não só agora, mas para todo sempre. Amém? O tema que nós vamos ver nesta noite está registrado o texto, Salmo capítulo 4, versículo 3. Condições para obter êxito na oração. Condições para se ter sucesso na vida de oração. Amados, tudo que nós fazemos, o desejo do nosso coração é ter o quê? Sucesso. É ter êxito. É ter respostas. Você não trabalha, você não vai ao trabalho, você não estuda. Você não tem um cargo por ter. Todos nós, desde que nascemos, crescemos, nós queremos o quê? O sucesso. O êxito. Sabe? O milagre. A bênção do Senhor. E a vida de oração é a mesma coisa. E existem condições, queridos, que nós vamos ver nesta noite, pelas quais nos levarão a ter êxito na nossa vida de oração. No nosso momento a sós com Deus. Coletivamente como igreja. Por cada irmão. Observando tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E o Senhor vai mudar a tua história nesta noite. Eu creio. A Bíblia diz assim, Salmo capítulo 4, versículo número 3. Sabei, porém, que o Senhor, o que Ele faz? Distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Qual é a condição para Deus nos ouvir, amado? Quando nós clamamos. Amém? Que essa palavra enriqueça o teu coração, amado. Que ela aqueça o teu coração nesta noite. E que você se volte para a vida de oração vitoriosa que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Ele. Pai amado e bendito. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome porque tu és o Senhor da nossa vida. Pai, nós vamos ver nesta noite, Senhor, as condições que nos levam ou nos levarão para uma vida de sucesso. Condições, Senhor, que nos levarão a ter êxito daquilo que nós estamos clamando e pedindo ao Senhor. Ó Pai, eu peço nesta noite que teu Espírito, que prescruta o coração do homem, que vai no âmago da alma, ó Deus, que vai lá onde o psicólogo não pode ir, ó Deus, aonde o pastor não pode ir, aonde ninguém pode alcançar, mas a tua palavra pode, Senhor. A tua palavra pode mudar, a tua palavra pode, Senhor, transformar, Senhor, essas situações. E pode trazer a real necessidade dos teus filhos para viverem uma vida santa, uma vida bem-sucedida no que diz respeito à sua vida de oração. Porque orar é falar com Deus. Orar é colocar a nossa vida diante do Senhor. Orar é dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis aqui o meu coração, Senhor. E a tua palavra diz que é um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitas, ó Deus. Por isso, Pai, esse povo é teu. Essa igreja é tua. Já declaramos vitória sobre a vida. Ó Deus, abre os ouvidos espirituais para que o teu povo ouça e seja tocado por ti e seja transformados por ti. É o que eu peço nesta noite e clamo no nome bendito, poderoso
e maravilhoso de Jesus. E todo o povo de Deus, diga amém. E amém. Isso, pode dar um aplauso caloroso ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, povo do Senhor, povo amado de Deus. Antes de iniciar a mensagem, nós precisamos entender o que é uma condição. Né? Porque o tema, condições para obter êxito na oração. Coisa simples, eu não quero nada aqui, ir aos originais, buscar no grego, não. Eu quero falar uma linguagem simples, objetiva, para que a gente tenha um contato com Deus simples. Né? Um contato com Deus, um abrir dos lábios, né, do inclinar do coração. O Senhor, Ele quer falar todos os momentos conosco. Mas nós vamos ver algumas coisas caminhando dentro desse tema, as condições que nos levam na nossa vida de oração a ter o quê? Sucesso, amado. Respostas. Porque eu sei que tem muita gente aqui clamando, irmão. Eu sei que tem gente gritando. E o Senhor ouve. Só que às vezes da forma errada, da maneira errada, se posicionam erradamente. E o Senhor quer que nessa noite a igreja dele se posicione de uma maneira correta, de formas bíblicas, amados, para que a gente veja a glória do Senhor na nossa vida. O filho vira para a mãe e diz assim: "Ô mãe, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele carrinho", né? Aí a mãe olha, a mãe ou o pai, vai olhar para o filho e vai dizer assim: "Tudo bem, filho, eu vou te dar esse carrinho, ou o brinquedo que seja. Mas eu vou te dar ele com uma condição." A mulher chega para o marido e fala assim: "Amor, eu quero cartão de crédito." Recebe aí, irmã. Dá um medo, né? O coração da gente gela, né? Dá um gelo. "Eu quero cartão de crédito." O marido gelado e vai falar assim: "Amor, eu vou te dar, mas com uma condição." Né? O pai vira para os filhos, diz para os filhos assim: "Olha, no final do ano, programem-se, porque nós vamos tirar férias. Né? Nós vamos viajar." Porque é uma promessa antiga já para a família. Mas com uma condição. O chefe vira o patrão vira para o empregado e diz o seguinte: "Eu tenho pensado muito em você. Você tem se destacado na empresa, você é um cara bacana, trabalha bem. E a minha intenção é te colocar no cargo tal, mas com uma condição." São condições, amados. São condições que vai fazer toda a diferença. Condição é o poder de realizar algo, amado, de fazer algo. Condição é esse poder de realizar, é o aspecto excessivamente importante para que algo aconteça. E é o que determina ou não a realização de alguma coisa. Isso chama-se condições ou condição. É isso que vai viabilizar aquilo que é o desejo do teu coração. É isso que vai viabilizar aquilo que é o desejo do meu coração. E às vezes nós, como povo de Deus, amados, que temos o Senhor no coração, a palavra na nossa boca, nós ignoramos essas condições, queridos. E nos esquecemos que para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor não vai fazer acepção de filhos, né? Todos nós somos filhos dele. Aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Só que assim, existem aqueles que fazem a diferença. Existem aqueles que observam as condições, que vai viabilizar aquilo que eles estão pedindo. Isso faz toda a diferença. Então eu quero ver com os amados algumas condições necessárias para que tenhamos sucesso na nossa vida de oração. E como eu disse aqui na abertura, eu sei que existem muitas pessoas que têm pelejado por anos na sua vida de oração por muitas causas, amados, mas infelizmente não têm alcançado êxito. Por quê, pastor? Por ignorar as condições que o levam ao sucesso. Talvez você está aqui no culto, né? Você é um frequentante, uma pessoa que frequenta os cultos, as reuniões, mas aí você fica só olhando para o irmão do lado, para o irmão de trás, o irmão da frente, que está tendo sucesso na sua vida de oração, e você às vezes se pergunta. E é uma peleja
Há uma peleja dentro do coração. Isso precisa mudar hoje, amado. O Senhor está atento para ouvir a tua oração e te responder. E Ele está neste lugar. Ele não está indiferente àquilo que você está passando. E eu sei que muitas pessoas estão nessa peleja, né? Aí, nessa peleja. E a primeira condição que nós vamos ver nesta noite é a contrição. Você sabe o que é uma contrição? Um arrependimento. Contrição. É a primeira condição que nós vamos ver. E existe uma passagem bíblica que todos nós conhecemos, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15. A gente está na época de eleição. Muitos citaram ou estão citando esse texto que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Aí o versículo 14, todos nós conhecemos, diz o seguinte: se o meu povo, quem é povo do Senhor aí, diga amém, amado. Nós somos povos do Senhor, ele não está falando qualquer um, não. Ele distingue, existe um povo, existe um clamor, existe uma identidade. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí começa ali, fazer o quê, querido? Ordem de prioridade, orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, né? E me buscar. E o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Olha só. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 15. Perdão, até o 15, né, bicho? Estarão o quê? Aberto os meus olhos ou os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então qual é a condição, amados? Orar. Né? Eu gosto muito da sequência, porque ali Salomão, ele estava numa aliança com o Senhor, ele estava sendo feito uma aliança com o Senhor, e o Senhor se revela a ele e diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro lugar, querido, às vezes a gente só ora, mas ali o texto vai dizer o seguinte: se humilhar. E às vezes, amados, nós não queremos nos humilhar. Às vezes a gente quer só orar. E nós nos esquecemos, amados, de nos humilhar. O Senhor quer que seu povo se humilhe. E o que é se humilhar, pastor? É dizer que eu sou um rato, uma cobra, um gafanhoto, um zero à esquerda? Não, amado. Se humilhar é dizer: Senhor, eu dependo da tua graça. Eu dependo da tua misericórdia, Senhor. Eu dependo de ti, para o Senhor agir na minha vida. Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso que tu haja na minha família, Pai amado. No nome de Jesus. Eu preciso que tu entre com intervenção. Porque sem ti eu não sou nada. Porque, amados, às vezes nós ignoramos isso. A gente só vai só para a oração. E às vezes as coisas não estão bem, queridos. As coisas não estão bem. Aí o Senhor diz: filho, eu tenho condição. A primeira condição é você se humilhar. É preciso se humilhar, reconhecer a soberania de Deus. 1 de Pedro 5, versículo 6 vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de quem? De Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amados, outra coisa, não ignore o tempo. Existe o tempo de Deus. O Senhor, dentro do tempo dele, ele vai te exaltar, amado. Ele vai te exaltar. Ou você acha que ele se esqueceu de você? Se esqueceu de mim? Não, querido. Ele vai nos exaltar. Mas ele quer que nós o reconheçamos como o único Senhor da nossa vida. Porque às vezes, amados, a gente deixa tantas pessoas pisarem em nós. Às vezes você se deixa ser humilhado por tantas outras. Quando nós temos um Deus que a única coisa que ele pede
para que a condição, para que a tua oração tenha sucesso, essa questão de se humilhar. Sabe, que saia do nosso meio toda jactância, irmão. Todo orgulho bobo. Sabe, o Senhor quer te usar, querido. O Senhor quer nos usar poderosamente. Mas Ele quer que essa condição não seja ignorada da nossa vida. Se volte para Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Porque eu me humilho somente debaixo da tua potente mão. Então, na sequência, depois de humilhar, vem orar. Tem gente que não ora, irmãos. Acho que foi o presbítero, abriu aqui, né? Quem sabe desse clamor, foi o único clamor do seu dia. No momento aqui da oração. Tem gente que não ora. Amados, orar nada mais é do que falar com Deus. Falamos com os filhos, né? Falamos com as esposas, falamos com um estranho na rua. Mas orar é falar com Deus. E pasme, às vezes a gente da igreja, querido, que não ora ao Senhor, não coloca a sua vida diante de Deus. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Tímido para falar com Deus, amado? Sabe, Deus quer falar contigo, querido. Deus quer falar conosco. Ele quer se relacionar. Comece a orar, sabe? Comece a orar. São pessoas dependentes da oração dos outros, que fica só no pastor, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, ei, ora por mim, amados, nem que seja proibido não, nós oramos. Mas é o momento de você tomar a rédea da sua vida. É o momento de você tomar o volante da sua vida, a direção da sua vida. O Senhor te deu lábios perfeitos. O Senhor te deu um coração que bate e pulsa dentro do seu peito, para que todas as manhãs você se levante e diz, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Não precisa, amado, usar palavras mirabolantes, não. Fale simples. O Senhor quer te ouvir. Então comece a tomar, sabe, as diretrizes da sua vida. Querido, está na hora de mudar. Está na hora de posição, de tomar uma direção. Como eu disse aqui, o controle da sua vida, o volante da sua vida. Comece a orar. Orar é falar com Deus, é dialogar com Deus, é colocar diante do Senhor as suas necessidades. Agora não ignore as condições. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, vai dizer assim, olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinei o caminho bom e direito. Então, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de falar com o Senhor, o que eu estou fazendo? Mas estou pecando. Não é isso? Estou pecando. Amados, até minha esposa, quando ela não fala as 7.000 palavras dela do dia, não fica legal. Né, amor? Fale. Até aquele feedback, né? Até aquela resposta. Amados, Deus quer nos ouvir. Se um humano necessita, quanto mais o Senhor, amados. Tem que ter esse relacionamento com o Senhor, querido. Existem condições, e essas condições vão mudar a tua vida hoje. Como tem mudado a minha vida. Como tem transformado a minha vida. Como tem transformado o meu coração. Então comece hoje. O profeta Samuel, ele considerava a negligência na oração um pecado contra Deus. Que às vezes, tome cuidado para você não virar um religioso, querido. Frequentador de igreja. Aqui está a cura para você. O altar da igreja tem ensinamento. A igreja tem ensinamento para você crescer. Né, para você, o beabá, né, para você se desenvolver e ver a glória de Deus diante dos teus olhos. Mas não permitas isso, querido. Porque tem muita gente ignorando as condições. E eu, sinceramente, é momento de vermos a glória do Senhor, amados. Não é momento de nós ficarmos dispersos quanto àquilo que Deus quer fazer. É momento de vermos a glória do Senhor. Então é momento de colocarmos a nossa vida de oração em ação. Outra coisa na sequência, diz buscar. Salmo capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim, olha. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus não te desampara, querido. Isso é fato. Deus não me desampara. O texto é bem claro. Olha, e eu sei que esse buscar aqui não é no sentido de tê-lo, porque o Senhor nós já temos.
Esse buscar aqui é no sentido de procurá-lo. Você está aqui hoje, numa terça-feira, para procurar o que, pastor? A orientação do Senhor, querido. A direção do Senhor. O favor de Deus para a sua vida. Para que a tua família tenha algo diferente. Para que ela viva coisas que até então não tem vivido. Para viver o sobrenatural de Deus. Para viver coisas que aqueles que olharem vão dizer para você, quem fez isso? E você vai dizer, foi o Senhor. Porque eu tenho procurado a Deus. Eu tenho buscado a direção de Deus. Eu tenho encontrado no Senhor esse refúgio para a minha vida. É procurar, querido, é não desanimar, é insistir, é persistir. E eu louvo a Deus por ter hoje essa igreja com pessoas interessadas pela oração, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Viu, Bispo Gustavo? É bênção. Ter pessoas que procuram o favor do Senhor, procuram orientação. Eu sei que tem gente aqui que entrou nesta noite, cujo coração só Deus conhece, só Deus sabe em que estado está. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está agindo aí no teu coração, amado. Deus está operando aí no teu coração. Não tenha medo, sabe? Fique tranquilo, fique tranquilo. O Salmo de 118, versículo 9, vai dizer assim, melhor é buscar o quê? Refúgio do que confiar em príncipes. Amados, louvado seja Deus. Nós estamos vivendo tempo de eleição. Não coloque confiança em homens, irmãos. Coloque a confiança no Senhor, que tem poder para usar homens. Mas sabe, que a confiança tem que estar no Senhor. Busque refúgio no Senhor, amado. Busque refúgio em Deus. Confia no que Deus quer fazer na sua vida. Quantas pessoas estão hoje procurando refúgio fora daquilo que é a orientação de Deus, amados? E o Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele vai ouvir a tua oração, que Ele vai responder a tua oração. Amados, porque melhor é buscar refúgio em Deus. Você está entendendo isso? Buscar esse refúgio. Quantas pessoas aí no mundo têm buscado refúgio nas drogas? No álcool, na prostituição. Amados, e a igreja de Jesus precisa buscar refúgio em Deus, porque Ele é o autor e o consumador da tua fé. É Ele que está se movendo no meio da nossa família. No lugar certo, terça-feira eu vou para a casa do Pai, eu vou orar com os meus irmãos, eu estou lá com o meu bispo, minha bispa, eu creio. Eu creio que eu vou ver a glória do Senhor, eu vou ver o sobrenatural. Mas é uma questão de fé. É uma questão de postura. É uma questão de posicionamento. Se você se posiciona, queridos, olha, não tem como dar errado. As pressões vão vir. Os ventos vão soprar. Vão soprar, Jesus nunca negou. A casa não vai cair, irmãos. É isso que é a diferença. Jesus disse assim, no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E ele continua na sequência do versículo, esse converter dos seus maus caminhos. Pastor, está falando para uma igreja. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, existem crentes não convertidos. Mentira ou verdade? Amados, às vezes eu falo com a minha esposa, com a pastora, eu falo, amor, eu não sei aonde nós vamos parar. Esse mundo vai parar. Porque nós estamos no meio da sociedade. Pessoas que professam Jesus, mas que não são convertidas. Pessoas que às vezes estão no meio da igreja, batendo palma, cantando, mas que não viveram a experiência da conversão. Amados, conversão é mudar de rota. É mudar por dentro. O novo nascimento faz parte da nossa vida, queridos. Não adianta você ter uma carteira de membro. Pertencer a uma igreja. É preciso haver conversão. É preciso abandonar os maus caminhos, querido. Eu não sei, eu não conheço as pessoas que aqui estão. Mas eu sei que o Espírito de Deus está falando nesta noite. Porque a gente pensa sempre no outro. Às vezes é com a gente. São caminhos que não nos levam a lugar algum, pelo contrário, são caminhos que vão desvirtuar a tua vida.
que tem prejudicado a tua família, amados, que tem prejudicado o teu trabalho, que tem atrapalhado desenvolver o crescimento que Deus tem para a tua vida. Então o Senhor disse, olha, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou sarar a vossa terra. Essa é a condição, queridos. E a gente quer fugir da condição. Não fuja da condição, queridos, enfrente-as. O Senhor, Ele é conosco, Ele é por você. Provérbios capítulo 4, versículo 14, diz assim, não entres na vereda de quem? O caminho do perverso não nos pertence. Ele diz ali, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos... Você tem um caminho, nós temos um caminho. Nós temos a boa palavra, amados. Nós temos um Deus que é maravilhoso, está sempre de braços abertos a nos receber. Um Deus que sim, vai nos disciplinar quando errarmos, porque somos filhos. E Ele, como Pai, Ele vai nos disciplinar. Mas o sábio está dizendo ali, não entre na vereda dos perversos. Ouça a voz do altar da tua igreja, querido. Ouça a voz profética para a tua vida. Ande na voz profética. Eu gosto muito dessa questão da voz profética. Eu me lembro uma vez, vou contar um pequeno testemunho. Eu até comentei com o bispo, né, estávamos, eu e minha esposa em casa, eu falei, amor, a gente já não tem nada em casa, né? A gente já não tem visita, as pessoas não vêm aqui em casa. Vamos fazer uma coisa. A gente tem aqui, a gente precisa mudar os móveis, mudar algumas coisas dentro de casa, e vamos desfazer de tudo, e vamos deixar só o fogão, a geladeira e a cama, que é o essencial, né? O resto a gente dá uma geral na casa. E amados, naquele mês, eu ouvi uma palavra de um pastor, estava ministrando, ele disse, olha, quero que venha aqui à frente, pessoas específicas que Deus está mandando, quero que venha aqui à frente. E fui eu e minha esposa lá na frente, falei, amor, Deus está comovendo aí, está falando no meu coração. Aí as pessoas que estavam à frente disseram o seguinte, olha, Deus vai lhe dar, preste atenção, eu vou falar, Deus vai dar para essas pessoas que estão aqui na frente coisas que elas levariam 10 anos para... que elas não conseguiram conquistar em 10 anos, vão conquistar em 1 ano. Eu recebi aquela palavra no meu espírito que eu estava necessitado. O Senhor havia falado comigo. Amados, não ignore a voz profética. Não ignore aquilo que Deus fala ao teu coração. Faça. Você verá a glória do Senhor. E amados, naquele ano, eu me lembro, estava pagando financiamento de carro e eu comecei a comprar as coisas para dentro de casa. Da onde o dinheiro surgia, amados, era um milagre do Senhor, porque eu ganhava pouco. Eu trabalhava com vendas, eu ganhava pouco. E aí eu comecei, geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão, computador, e sofá, e quarto da Rebeca. E eu fui comprando, amados, eu fui adquirindo e pagando financiamento de carro. Eu falei, amor, olha qual é o poder da voz profética, irmãos. Olha o poder que Deus pode fazer na tua vida hoje. O milagre que Deus pode fazer na sua vida hoje. Mas você não pode ignorar, existem condições. Qual era a condição? Era estar ali, porque Ele havia feito um chamado. Naquela oportunidade, era estar ali. E nós fomos ali. E amados, eu falo isso para a glória do Senhor. Para o novo entrar, o velho tem que sair, queridos. Para o novo entrar, o velho tem que sair. O que tem de velho aí dentro? Pensamentos, axiologias, né? Sentimentos. Tira isso, irmãos. Deus está te dando coisa nova. Deus está movendo a sua vida. Ele quer que você usufrua daquilo que é novo para a sua vida. Amém? Mas é preciso ter coragem, amados. É preciso deixar para que a glória do Senhor haja no seu coração. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 47 ao 49, diz assim, e na terra, aonde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, está indo para lá, volta para cá, amados. O Senhor te chama, o Senhor está te chamando, e se converterem na terra do seu cativeiro, te multiplicarem, dizendo, pecamos, perversamente, procedemos, e cometemos o quê? Iniquidades. 48.
e se converterem novamente a ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que desde seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Não estou entendendo, mano. Não estou entendendo. É questão de posicionamento, irmãos. Aí você fica na igreja, irmão, muda pelo amor de Deus, muda em nome de Jesus, amado. Se você mudar, você vai ver a glória de Deus. Se você sair desse caminho mal, você vai ver a glória do Senhor. Você vai ver cura na tua família sendo restaurada, teu marido, tua esposa, os teus filhos. Amado, você vai ver, você vai usufruir. Porque é preciso não viver da experiência dos outros. O Senhor quer que tu tenha a tua experiência. Quer que você tenha a sua própria, para você ser um testemunho. O bispo falou aqui, ano que vem vai ter o testemunho das famílias. Você não pode contar o testemunho do outro, querido. Você tem que contar o seu testemunho, o que Jesus fez na tua casa, o que Ele fez na sua família. Aí você vai vir aqui, pô, bispo, amado, olha o que Jesus fez. Meu marido era isso, aquilo outro, fazia isso, olha a glória, o milagre que Deus fez na vida dele. Olha a restauração que nós temos na nossa família. Nós servimos ao Senhor, nós amamos a Deus. Amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Mas é posição, posicione-se, converta-se, volte. E o Senhor vai agir de forma maravilhosa na sua vida. Não ignore as condições. Segunda condição para se ter sucesso na vida de oração: sinceridade. Você pode repetir comigo? Sinceridade. O Senhor quer um povo sincero, irmão. Um povo leal. Jeremias 29, 13, 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando? De todo coração. Quando? Qual é a condição? Buscar de todo o coração. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe quando a gente faz tipo. Ele sabe. É necessário buscar de todo o nosso coração. É necessário, queridos, deixar a glória do Senhor inundar a nossa vida. Busque a Deus de forma sincera, com propósito, com transparência, com lealdade. Não nos esqueçamos de que Deus sonda os corações, queridos. Ele sonda. Ele não quer ver um espírito fariseu no meio do seu povo. Seja sincero. Diga, pai, está doendo sim. Pai, eu estou triste sim. Mas isso não vai me impedir de te buscar. Isso não vai me impedir de te adorar. Isso não vai me impedir, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque se tem uma coisa que a gente precisa aprender, amados, é administrar os nossos sentimentos. Às vezes eu venho para casa do Senhor triste, irmãos. Às vezes a gente vai para casa do Senhor com problema. Às vezes é um ente querido, as coisas não foram bem no trabalho. É uma doença que a pessoa já está enfrentando, amados. Não é para você ser hipócrita, o Senhor quer que tu seja sincero. Ele quer que você vivencie essa lealdade, essa sinceridade diante dEle. Porque isso é uma das condições pelas quais Ele vai responder a tua oração. Chore se for necessário, grite se for necessário, mas diga, Senhor, eu estou aqui. Eu não abro mão desta verdade para a minha vida. Seja sincero. Se houver sinceridade nas nossas orações, amado, o Senhor terá sucesso para cada um de nós. Creia nesta verdade. Terceira condição, indispensável, é a fé. É a fé, amados. A fé é indispensável. Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo, tudo, diga tudo, tudo, quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então tudo é tudo. O que você tem pedido ao Senhor? Você está crendo nisso? Você está confiando nisso? Ou você está orando por orar, né? Eu vou orar por orar, eu vou receber por receber, né? Porque aí tem que receber, dizer glória a Deus, aleluia. Não, amados, reconfiar. Você precisa confiar, você precisa acreditar. É aquela historinha do sertão, não sei quantos já ouviram, o pastor virou para a igreja e disse, olha, amados, traz o guarda-chuva domingo. Ei? Ó, eu profetizo que vai chover. Vai chover. Os irmãos se preparem. Traz o guarda-chuva no próximo culto.
né? E ele ficou ali motivando a igreja. Aí, chegou o domingo, o culto seguinte, veio só uma menininha com guarda-chuva. E o resto da igreja, nem o pastor estava com guarda-chuva. E naquele dia choveu. Amados, aí, antes de chover, o pessoal espantado disse para mim, ué, por que você trouxe guarda-chuva? Ela disse, o pastor não falou que ia chover? Sabe, amado, às vezes nós oramos por orar. Porque temos o hábito de orar. E não acreditamos naquilo que nós estamos orando. Não acreditamos naquilo que nós estamos profetizando, irmãos. Há um grande abismo, irmãos. A gente precisa romper com isso. E sabe, fale com convicção. Creia. Porque aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, Jesus disse que nós vamos receber, irmãos. É preciso estar pronto para receber. É preciso ter maturidade. E no decorrer da nossa vida a gente vai adquirindo. E o Senhor vai respondendo às nossas orações, vai liberando bênçãos sobre as nossas vidas. Mas é preciso crer. Você não pode orar por orar. Não adianta. Pastor, estou orando pela cura de um ente querido. Mas será que ele vai ficar curado? Eu estou orando pela transformação no meu marido. Se acontecer, né? Não é assim, amado. Não é assim. A gente precisa confiar. A gente precisa policiar aquilo que a gente está falando, porque é Deus que dá toda a condição. A fé nos dá condições de vivermos o sobrenatural de Deus. Não faz ver barreira. Ela ultrapassa a questão do tempo, que às vezes somos vencidos pelo tempo. E quarto e último, condição para termos as nossas orações respondidas, sucesso, termos êxito, obediência, irmão. Obediência é redundante na igreja, né? Irmão, obedece, tem sempre um texto. Isso aí o Espírito de Deus sempre vai mover para que a gente realmente viva a obediência que Deus tem para a nossa vida. É uma condição que a gente não pode abrir abrir mãos. Obedeça, amado. Obedeça. Custe o que custar. Obedeça. A bênção de Deus para aqueles que obedecem. 1 João capítulo 3, versículo número 22, vai dizer assim, aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é o quê? Interessante que não é só guardar, tá, irmão? Gosto do texto. Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então, se você guardar e fizer o que é agradável, amados, a porta vai estar aberta. Então, não ignore isso. Sabe, viva essas condições que o Senhor está te dando nesta noite para você viver o sobrenatural de Deus. Então, não só guarde, mas faça o que é agradável. Em obedecer está a nossa vitória, irmãos. Só obedecer. Obedeça que Deus vai agir na tua vida. A obediência abre portas, traz os benefícios do Senhor para a nossa vida. E eu termino com 1 João 5,14, que diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a condição, pastor? Segundo a vontade dEle. Não é a minha, é a vontade dEle, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Condições. Quando você anda debaixo dessas orientações, dessas condições, amado, o Senhor se mostra propício. Ele abre, Ele se manifesta, Ele atende aquilo que é o desejo do nosso coração, porque Ele nos deu as condições para fazermos. Amém?